margem continental. Aqui em Minas Gerais, já relacionado ao Arco da Canastra, e também depósitos da formação Marília aqui, associados à estrutura aí seria Antex de Rondonópolis, em Goiás. Então, qual seria o problema, né, associado a tudo isso? Temos aqui a atribuição de vários autores e até um consenso, né, na estratigrafia de uma mesma unidade, mas ela está associada a eventos tectônicos diferentes, estruturas diferentes, com áreas fontes diferentes e que provavelmente tiveram reativações em momentos diferentes da história da bacia. Claro que dentro de um mesmo do intervalo cronológico, mas, por exemplo, só como um exercício, aqui os depósitos, o tectonismo aqui poderia estar atuando num momento diferente do tectonismo da região de Goiás ou da região de Minas Gerais. Então, a observação que deve ser feita aqui quando se trabalha com esse tipo de depósito continental é que, primeiro, a gente tem que utilizar o máximo de ferramentas possíveis para tentar uma correlação. Então, de certa forma, justificando a utilização de vertebrados, né, devido à ausência de palinomorfos, por exemplo, para a correlação entre esses depósitos. Então, devemos usar o máximo de ferramentas disponíveis. E a outra coisa, quando se faz esse tipo de correlação, não se pode, em hipótese alguma, extrapolar. Por exemplo, se eu datei um material daqui, da formação Marília, não posso, de jeito nenhum, extrapolar tanto para outros níveis como para outras regiões da bacia, a não ser que eu tenha o mesmo tipo de material. Então, próximo slide, por favor. Da margem continental, aqui em Minas Gerais, já relacionado ao Arco da Canastra, e também depósitos da formação Marília aqui, associados a estrutura aí seria Antex de Rondonópolis, em Goiás. Então, qual seria o problema, né, associado a tudo isso? Temos aqui a atribuição de vários autores e até um consenso, né, na estratigrafia de uma mesma unidade, mas ela está associada a eventos tectônicos diferentes, estruturas diferentes, com áreas fontes diferentes e que provavelmente tiveram reativações em momentos diferentes da história da bacia. Claro que dentro de um mesmo do intervalo cronológico, mas, por exemplo, só como um exercício, aqui os depósitos, o tectonismo aqui poderia estar atuando num momento diferente do tectonismo da região de Goiás ou da região de Minas Gerais. Então, a observação que deve ser feita aqui quando se trabalha com esse tipo de depósito continental é que, primeiro, a gente tem que utilizar o máximo de ferramentas possíveis para tentar uma correlação. Então, de certa forma, justificando a utilização de vertebrados, né, devido à ausência de palinomorfos, por exemplo, para a correlação entre esses depósitos. Então, devemos usar o máximo de ferramentas disponíveis. E a outra coisa, quando se faz esse tipo de correlação, não se pode, em hipótese alguma, extrapolar. Por exemplo, se eu datei um material daqui, da formação Marília, não posso, de jeito nenhum,
extrapolar tanto para outros níveis como para outras regiões da bacia, a não ser que eu tenha o mesmo tipo de material. Então, próximo slide, por favor. Então, um pequeno histórico sobre registros de caudais anfissélicas em titanossauros. A família Titanosauridae, principalmente, né, também ocorre em alguns titanossauriformes, é caracterizada pela presença de vértebras caudais tipicamente procélicas, né, mas há registros de materiais anfissélicos tanto na Europa. O primeiro registro noticiado está associado a Macrurosauros e vem da Inglaterra. Aqui na América do Sul, von Rhine também registrou materiais e associou a Macrurosauros, mas são elementos isolados, fica meio difícil saber se realmente pertenceriam a Macrurosauros. Próximo slide. Então, esse é um material estudado pelo von Rhine, ele denominou de Macrurosauros ST. Ele está bem, uma vértebra isolada, está bem deformado, né, e mal preservado. Mas aqui não dá para ver, mas elas, em vista, se tivesse uma vista anterior e outra posterior, daria para ver que seria anfissélica a vértebra. Próximo slide. Sim, outra coisa é a caracterização do material que eu vou apresentar no gênero Titanossauros, né? Só para comparar, eu coloquei uma vértebra aqui de Neuquensaurus, também ocorre na Argentina. Esse material, aliás, é da Argentina. E para ressaltar algumas diferenças, as Persigapófises de Neuquensaurus, como os do Saltasaurine, são mais reduzidas. As facetas articulares das Posigapófises estão mais horizontalizadas, espinho neural situado numa posição mais posterior do corpo vertebral, em algumas vértebras até ultrapassa aqui o limite da face posterior, e aqui o desenvolvimento de uma lâmina espino-presigapofisial. Isso é bem característico em Saltasaurine. Próximo, por favor. Então, indo direto ao material, ele foi coletado na região de Peirópolis, estado de Minas Gerais, a região do Triângulo Mineiro, e é proveniente da base do membro Serra da Galga da Formação Marília. Esse é o material, ele está exposto assim no museu de Peirópolis, totalmente articulado, mas na verdade a série é parcialmente articulada. Aqui provavelmente faltam uns 2 ou 3 elementos, no final da cauda 1 ou 2 também. Então é uma série parcialmente articulada de 10 vértebras caudais. Próximo. Então essas duas caudais mais anteriores, assim, por que ela seria atribuída ao gênero Titanossauros, né? É um problema, na verdade, dramático. O Jimmy Powell, na tese de doutorado dele, propôs como caracterização para o gênero a presença de paredes laterais muito altas nas vértebras caudais anteriores e média anteriores. Mas, na verdade, muito se tem discutido sobre isso, se é um caráter apomórfico ou se trata de uma plesiomorfia. E então fica essa questão, né? Não há exatamente uma apomorfia bem definida para caracterizar o gênero. E isso é, na verdade, interessante porque foi o primeiro gênero, né, da família a ser descrito, e realmente fica uma dificuldade na caracterização. Mas não há nenhuma outra evidência associando ele a outro gênero. Próximo slide. As mesmas vértebras, né, em vista anterior. Aqui dá para ver que a parede lateral do corpo é bem alta. Próximo slide.
Bom, aqui o material que realmente interessa, né, são as caudais anficélicas e biconvexas. Todas as outras são procélicas, né? Então havia uma sequência, aquela sequência primeira que eu mostrei, todas as caudais eram procélicas e esse elemento aqui anficélico seguido por um biconvexo e outro depois volta à normalidade de vértebras procélicas. Próximo, por favor. Uma vista superior dessas vértebras. Próximo. Assim, para ilustração, esse material está figurado em Powell 86, também o material de lá de Peirópolis, do mesmo local, e ele associou também ao gênero Titanossauros, e essa é uma das últimas caudais desse material preservado e aparentemente se tratam da mesma espécie. Não há diferenças significativas entre esses materiais. Próximo slide. Bom, esse já é o material da Formação Marília de São Paulo, membro Echaporã. Foi coletado na região de Monte Alto. É uma sequência também de vértebras caudais, parcialmente articuladas. Esses são os materiais melhor preservados. Aqui a região posterior está meio incompleta, mas dá para ver aqui pela região anterior que a parede lateral do corpo também é bem alta. O espinho neural não está muito bem preservado. Próximo slide. Essa também é uma das melhores vértebras preservadas. Uma caudal mais posterior. Próximo slide. Também um detalhe de caudais mais posteriores ainda, em vista lateral, em vista superior. Próximo slide. Muito bem, então, como conclusões, os materiais, no caso de Peirópolis, as vértebras bicôncavas, com as vértebras bicôncavas e biconvexas, pertencem ao gênero Titanossauros. Apesar de tudo, essa variação morfológica não é tão rara, então ela estaria presente em materiais da Europa, materiais da Argentina, aqui duas ocorrências, né, aquela vértebra isolada e esse material aqui que Paulo associou a Elosaurus rionegrinos, mas provavelmente não seria esse gênero. Esse material não apresenta as autapomorfias para o gênero. E no caso, a última caudal desse material, uma série articulada, seria bicôncavo. E o que a gente pode notar disso tudo é que essa característica está restrita às vértebras, até o momento, né, às vértebras caudais posteriores. Não há registros ainda desse tipo de morfologia nas caudais anteriores. Bom, como a gente deve trabalhar em ciência, temos que levantar todas as hipóteses possíveis, né? Então, o que a gente está trabalhando agora, que do ponto de vista biomecânico, poderia se tratar de uma região da cauda com maior mobilidade. Do ponto de vista filogenético, o que poderia ser? Primeiro, está presente mais de uma espécie de titanossauros, né? Tanto com ocorrências na Europa e na América do Sul, e também trabalha-se com a hipótese de ser alguma decorrência de dimorfismo sexual. Próximo slide. Bom, esses três materiais que eu mostrei são semelhantes entre si e podem se tratar de uma mesma espécie, né?
se, no caso, representarem uma mesma espécie, abrem novas possibilidades de correlações entre as unidades do Grupo Bauru nos estados de São Paulo e Minas Gerais, aí especificamente a formação Marília, né? Há uma dificuldade de correlação porque principalmente porque não se acha muitos microfósseis na formação Marília de São Paulo, e finalmente elas estão restritas até o momento a níveis estratigráficos de idade neocampaniana e maastrichtiana, e caso sejam encontrados em outras regiões da bacia, também podem indicar essa mesma idade. Obrigado. Perguntas, questões? Aqui. Bonfim. Pode usar esse microfone. Sem querer polemizar, eu queria te perguntar o seguinte: por que Bacia Bauru e não Grupo Bauru? Sim, é uma pergunta interessante. Eu geralmente não gosto não dou muita bola se é uma bacia diferente ou outra, mas no caso do Grupo Bauru, eu acho mais correto e mais interessante tratar como uma bacia distinta da bacia do Paraná, porque principalmente com a abertura do Oceano Atlântico, na minha opinião, acho que é o final da bacia do Paraná ali, porque você muda o depocentro da bacia, é diferente, e principalmente o tectonismo associado à deposição. Então, o tectonismo seria diferente. No caso da bacia Bauru, seria decorrente da subsidência termomecânica dos basaltos da formação Serra Geral, e no caso também das bordas da bacia, essa reativação de estruturas que delimitaram a borda da bacia. Podia dar uma tréplica? O professor Bertini e eu publicamos um trabalho no Congresso Brasileiro de 98, e eu usei Bacia Bauru porque eu, apesar de não ser tectonista, nem tampouco filogenista, né, ou sistemata, eu procuro me atualizar, né? Eu entendo o processo. Eu fiz um curso com o professor Milani, que é a maior autoridade em bacia do Paraná no Brasil, né? Aliás, no mundo, né? Quer dizer, ele entende, e eu fiz o curso e perguntei sobre isso. Ele disse que não, porque se isso fosse possível, ele teria que fazer a bacia de Piramboia, bacia de Santa Maria, enfim, ele me explicou que essa justificativa de fazer uma nova bacia era complicado. Claro que eu não vou revelar para não perder muito tempo aqui, mas ele me mostrou que ele refuta isso, né, desse tectonismo. Ele diz que não dá, até porque a gente, quando vê sequência, quando a gente vê um vulcanismo, a gente pensa logo que é um novo embasamento. Na realidade, vulcanismo pode ser uma sequência sedimentar, né? Sim. Tá certo? Então, nós temos que ter um modelo hoje, aquilo que eu falei há pouco, né? Catastrófico atualista, ou seja, vamos se atualizar, né? Mas vamos ter a humildade para a gente ficar com um modelo mais moderno, mas também não exagerar, tá certo? Essa é uma opinião pessoal. Na minha tese de doutorado, eu recuei, estou colocando o Grupo Bauru, porque eu encontro Pixigona Brasiliense que fica nesse... Então, eu estou citando isso, tá? Mas isso pode ser polêmico, mas eu acho que a gente deve procurar um especialista, tá bom? Sim, só complementando então, é uma questão de interpretação. Poderia-se também, por que não, dividir a bacia do Paraná em outras bacias? Algumas pessoas até acham que sim. Então, fica a questão, será que convém? Será que vai complicar mais? Será que vai melhorar? Então, no caso da Bacia Bauru, eu acho que, do Grupo Bauru, eu acho que fica mais interessante separá-la em uma outra bacia, porque aí você começa a trabalhar com outros processos tectônicos e fica mais fácil de explicar. Por exemplo, muitos autores
acham dificuldade em, não há correlação entre os depósitos de São Paulo, não há a litologia não é a mesma, né? Não há uma correlação entre esses depósitos de Goiás, então nem se fala. Então, quer dizer, individualizando uma bacia aí, a gente pode trabalhar com elementos tectônicos diferentes e ficaria mais fácil explicar essa diferença de litologia e de mecanismo de tectonismo associado. Ok, muito obrigado. A parte de comunicações está encerrada. Queria dizer ainda que o coffee break nos aguarda, deve estar preparado, super especial.